Olá, tudo bom? Que bom te ver por aqui. Vamos verificar aqui a resolução desse exercício, caso você não tenha conseguido entender, tá legal? Se você entendeu, tranquilo. Caso tenha alguma dificuldade, acompanhe agora uma maneira de resolvê-lo. Olha só, o enunciado diz assim: em relação ao sistema cartesiano seguinte, dê as coordenadas dos pontos A, B, C, D, e o ponto O. Então olha só, o que é importante você saber aqui, né? Você recordar. Então ele diz que é um plano cartesiano, sistema cartesiano, que está aí, você já conhece, e ele pede para informar as coordenadas de cada ponto. E você lembra, as coordenadas significa você encontrar os valores de x e os valores de y nessa ordem, né? Então, quando você encontra os valores de x e y, você está atribuindo aí as coordenadas do plano cartesiano, né? Para cada ponto aí. Então, olha só, ele pede para encontrar as coordenadas do ponto A. Vamos ver aqui, o ponto A. Onde é que ele está localizado? No plano cartesiano, está aqui o ponto A. Olha lá. Então, esse ponto A, quais são as coordenadas dele? Para você chegar até esse ponto, quais são as informações que você deve utilizar? Primeiro, vamos olhar sempre o valor do eixo x, olha lá, do eixo das abscissas, né? Então, olhando primeiro o valor do eixo x, a gente percebe que para chegar no ponto A, nós teremos que sair aqui do valor 2, né? Então, quais são as coordenadas do ponto A? 2 para x e para y3, bem tranquilo, só para você recordar aqui, ó. Então as coordenadas, o ponto A é 2 para x e 3 para y. Se nós seguirmos essa orientação, vamos chegar no ponto A. Olha lá, vamos sair aqui do valor de 2 e subir até o valor 3 do y. Chega no ponto A. Bem tranquilo, né? Deu para você recordar isso. Na sequência, vamos pegar as coordenadas do ponto B. Agora que ficou fácil, ó. O ponto B está aqui. Para chegar nesse ponto B, quais foram as orientações, né? Quais foram as coordenadas seguidas? Tá lá. Para chegar no ponto B, primeiro sempre vamos olhar os valores do eixo x, do eixo das abscissas. Então, para chegar no ponto B, usamos x valendo 2 negativo. Então, coordenadas do ponto B, 2 negativo e 1 é o valor lá do eixo y, né? Então, o ponto B ele vai ser encontrado quando você usar o 2 negativo no lugar do x e o 1 para y. Só confirmando, olha lá, ó, 2 negativo está aqui e você sobe até o valor do 1. Esse é o ponto B. Bem fácil, bem tranquilo, né? Olha lá o ponto C. Quais são as coordenadas então? Na sequência, ó, o ponto C, para encontrarmos esse ponto, quais são as coordenadas que são utilizadas? Olha lá. 2 negativo para x e no eixo y também 2 negativo. Lembrando que sempre vou olhar primeiro os valores do eixo x, né? Então, para chegar no ponto C, ó, o x eu usei 2 negativo e o y também o valor de 2 negativo. Então, o ponto C, 2 negativo e 2 negativo. Agora, o ponto D. Olha lá, ponto D, vamos encontrar aqui o ponto D, aqui ó, ponto D. Coordenadas para chegar até esse ponto D, quais são? São 3 é o valor do eixo x e 2 negativo o valor do eixo y. Então, coordenadas 3 é o valor do eixo x, aqui ó, 3, e 2 negativo é o valor do eixo y, para chegarmos até o ponto D. É bem tranquilo encontrar as coordenadas de um ponto no sistema cartesiano, né? Você só não pode esquecer que primeiro sempre você deve pegar os valores do eixo x. Olha lá, coordenadas do ponto E. Para chegar até o ponto E, você percebe que o ponto E, ó, ele está aqui, em cima desse eixo x. E quando o ponto pertence ao eixo x, como nesse caso, significa que qualquer ponto em cima do eixo x, o valor de y, né, que é a ordenada, se você trazer para cá, olha lá, aqui ele vale 0, né? Ou seja, ó, sai do ponto A e vem até o eixo y. Quando você vem para cá, no ponto A, ele vale 3. Se você pegar o ponto B nesse sentido, ó, até o eixo y, ele vale 1. Se você pegar o ponto D e fizer uma projeção para o eixo y, ele vale 2 negativo.
Se você pegar o valor, o ponto E, e fizer uma projeção para o eixo Y, aqui o eixo Y vale 0. Então ele vai ser 0 para x, perdão, o x ele está usando a coordenada 1, né? Olha lá. Então a abscissa 1 e o y 0. Para encontrar esse eixo, basta ir no x valendo 1. X valendo 1, o y não vale 0, então ele não tem valor para o ponto E. O ponto F, que foi o próximo aí, que está sendo solicitado, aqui, ó, o ponto F é o contrário, né? Ele está aqui no eixo Y, ó, em cima do eixo Y. Então, quando o ponto se localiza em cima do eixo Y, que é o eixo das ordenadas, é porque o valor de x vale 0, a abscissa vale 0. Olha só, pega como exemplo, ó, esse ponto A, se você projetar até o eixo x, aqui ele vale quanto? Ele vale 2, né? Aqui, ó, vale 2 no eixo x. Se você pegar esse ponto B e projetar no eixo x, aqui vale 2 negativo. E assim sucessivamente, ó. Você pega esse ponto D e projeta no eixo x, aqui o eixo x vale 3. Se você pegar esse ponto F e projetar aqui no eixo x, ó, aqui o eixo x vale 0, aqui vale 1, 2, 3. Então, pegando esse ponto e projetando no eixo x, ele vale 0. Então, o valor de x é 0 e o valor do y vale 3 negativo. E esse é o valor, né, são os valores das coordenadas do ponto F. Bem tranquilo, né? Faltou encontrarmos aqui o valor, a coordenada do ponto O. Então, deixa ele aqui na frente, ó, as coordenadas do ponto O, aqui está na origem, e quando o ponto está na origem, é porque aqui tanto o valor de x, que é a abscissa, é 0, quanto da ordenada, que é y, também é 0. Na origem, as coordenadas de um ponto, quando está lá, é 0 e 0. Tá legal? Tá aí, amigo. Esse está corrigido para você, hein? Tudo bem. Se você tiver alguma dúvida, volta ao vídeo. 1, 2, 3, quantas vezes você precisar. E tente refazer o exercício. Certamente você não vai mais ter problema. Um grande abraço e até a próxima.